da comissão, e vou falar um pouquinho sobre a atuação da fisioterapia na amputação dos membros inferiores, tema que eu gosto bastante, que eu costumo estudar bastante, e espero que gostem, fiquem à vontade para fazer tirar as perguntas, eu faço no final. Beleza? Então vamos lá, iniciando. Da história da amputação em si, e quando a gente vai falar de amputação de membro inferior, pode ser muita coisa, né? Amputação de membro inferior, a gente pode dividir em vários níveis, né? Desde a amputação interfalangiana, metatarsofalangiana, nós temos as amputações de Lisfranc, de Chopard, que são as tarso-metatársicas, temos ali a amputação intratalon-navicular e calcâneo-cuboide, Sime, Pirogoff, Boyd, aí nós vamos subindo para as transtibiais, transfemorais, desarticulação de joelho, então tem muito tipo de amputação, não tem como eu falar aqui em 40 minutos, 1 hora de todas, né, bastante coisa, então eu vou focar mais em transfemoral e transtibial, que é o que a gente mais vê no dia a dia, tá? Então, basicamente, 80% das amputações, elas são causadas por doença vascular. Então, boa parte das amputações são causadas por isso. Nas pessoas mais jovens, né, nos adultos jovens e crianças, as amputações geralmente são por tumor, ou por algum tipo de trauma, ou por alguma deformidade congênita, né, que são as anomalias que a gente fala, né, que podem ser as transversais ou as longitudinais, basicamente. Mas o maior público que sofre amputação geralmente são pacientes mais velhos, né, geralmente são pacientes idosos, com alguma insuficiência vascular, diabetes, né, que são as principais causas, tá bom? Então, a reabilitação do paciente amputado, ela acaba sendo um desafio bem grande para a gente, porque a gente não trata a sua parte física do paciente, né? O paciente perdeu ali o pé, perdeu uma parte da perna, perdeu do fêmur para baixo, tem uma amputação transfemoral. A gente não trata só essa perda física, né? A gente trata também a parte psicológica do paciente, né? Ela está completamente envolvida. Por quê? Imaginem todo mundo aqui, todo mundo adulto jovem, né? Todo mundo saudável, trabalha, estuda, namora, tem um estilo de vida ativo, e do nada você perde um membro. A sua cabeça ela vai mudar totalmente, né? Então cabe a gente também conseguir explicar isso para o paciente. A amputação muitas vezes, né, fora um trauma que acontece do nada, assim, mas por insuficiência vascular, por uma diabetes, por um tumor ósseo que seja, a amputação ela não está acontecendo para tirar a vida do paciente, pelo contrário, ela está acontecendo para esse paciente ter um estilo de vida melhor do que o que ele tem agora, né? Porque esse paciente ele vai evoluindo com uma doença crônica ou com algo que vai causar cada vez mais mal para ele, e ele precisa perder aquele membro. Então, muitas vezes isso é difícil do paciente entender. Então, cabe a gente, né, cabe ao profissional da saúde, o fisioterapeuta, o fisiatra, o ortopedista, né, o médico que trata esse paciente, de conseguir explicar isso para ele, né, para ele tentando mudar essa cabeça um pouquinho também. Então, a gente tem que levar muitos fatores em consideração, né, o estilo de vida do paciente, porque a gente vai ter que modificar hábitos e padrões desse cara. Né, o paciente, ele trabalhava, ele estudava, ele praticava alguma atividade física, e do nada ele vai ter que parar com isso pelo menos por um tempo. Se ele for voltar a fazer determinada atividade, que é o nosso objetivo, fazer com que ele volte, ele vai ter que voltar de uma maneira adaptada, né? Então é muito mais difícil para ele conseguir realizar isso. Então a gente tem que conseguir conviver, ensinar o paciente a realizar tudo isso, tá? Porque ele vai ter muita perda física e perda social também. Querendo ou não, a vida desse paciente ela vai mudar do dia para a noite, né? Então cabe a gente conseguir reverter isso da melhor maneira possível. E um erro que é muito comum de nós fisioterapeutas que a gente faz é reabilitar esse paciente de uma maneira errada, né? Porque quando a gente para pensar, o que significa reabilitar um paciente amputado? Se a gente parar para pensar friamente, o objetivo sempre vai ser colocar uma prótese nesse cara e ele ter um estilo de vida ativo,
né? Seria o ideal, no mundo perfeito seria isso. Só que nem sempre isso acontece, né? Então, reabilitar um paciente amputado não significa necessariamente que esse cara vai utilizar uma prótese, né? E nem por isso a gente vai deixar de tratar esse paciente da mesma maneira. Óbvio que o nosso objetivo final sempre é reabilitar, tratar esse paciente, imaginando, né, projetando que ele vai usar uma prótese, seja uma prótese boa, uma prótese um pouquinho pior. Isso vai depender muito da questão financeira do paciente também, do tipo de serviço que ele está fazendo, mas o objetivo final é sempre a prótese. Só que nem sempre isso vai acontecer, ou por uma questão financeira, ou por uma questão de adaptação do paciente mesmo, né? Então, esse paciente, por exemplo, num SUS, ele pode demorar 1, 2 anos para conseguir uma prótese. Nesse 1, 2 anos que ele está esperando, ele já se acostumou a andar numa cadeira de rodas, a se locomover utilizando o andador, utilizando muleta, a saltitar. Então, muitas vezes, esse paciente ele não vai nem querer ver a prótese perto dele, porque ele vai ter que recomeçar o processo de reabilitação de novo, né? Ele vai ter que começar tudo novamente do zero, para aprender a colocar prótese, aprender a cair, aprender a se levantar, aprender a se locomover corretamente. Muitas vezes não vai ser funcional, muitas vezes é um paciente mais velho, e para ele andar na cadeira de rodas, utilizar muleta ou andador, já é mais que suficiente. Então, nem sempre a gente vai conseguir protetizar esse paciente, tá? Então, a gente tem que ter isso daqui em mente, porque a gente vai ter que tratar esse paciente para ele ser funcional. Se vai ser funcional com a prótese ou sem a prótese, é outra história. Mas a gente tem que tratar esse paciente visando sempre a funcionalidade dele. Então, nós costumamos dividir a reabilitação do amputado em pré-amputação, pós-amputação, pré-protetização e pós-protetização. A pré-protetização, a pré-amputação, né, nem sempre a gente consegue realizar. A gente vai conseguir fazer isso mais ou menos num serviço público, né? Naquela amputação que está programada. Então, aquele paciente diabético que tem com insuficiência vascular, que tem um tumor, ele já vem tratando aquilo com o passar do tempo, sabe que ele vai amputar. Então, a gente consegue fazer um trabalho pré-operatório antes disso. Porém, na maioria dos casos, a gente vai começar a agir aqui, na pós-amputação, pré-protetização e pós-protetização. E a pré-amputação também, a gente leva em consideração ali as orientações com o paciente, tá? Mas, basicamente, o que eu vou falar hoje na aula é da pós-amputação, da pré-protetização e da pós-protetização, tá? Então, a avaliação do paciente é importantíssima, assim como qualquer avaliação de paciente que a gente faça na nossa prática, seja na neurologia, na respiratória, na dermato, na ortopedia, a avaliação é meio caminho andado para um atendimento ser bem feito, né, para a reabilitação ser bem feita. No paciente amputado, é a mesma coisa. Então, a gente começa a avaliar esse paciente desde a hora que esse paciente chega para a gente lá no consultório, lá no nosso setor, né. Então, esse paciente ele pode chegar deambulando com auxílio de muletas, com duas, com uma muleta, pode chegar numa cadeira de rodas, ele pode chegar carregado no colo, ele pode chegar de diversas maneiras, né? Apresentando feliz, triste, raivoso, ele pode chegar de diversas maneiras, e a gente já começa a avaliar esse paciente aí. Por que é importante eu diferenciar um paciente se ele chegou com duas muletas, com uma muleta ou com uma cadeira de rodas? Se a gente parar para pensar friamente, teoricamente, o paciente que chegou numa cadeira de rodas, ele está um pouco mais debilitado, né? O paciente que chega com uma muleta só, teoricamente, ele tem um condicionamento cardiovascular melhor do que o paciente que anda com duas muletas, né? Ele tem mais força, ele tem mais equilíbrio. Então, tudo isso é informação para a gente. Sem o paciente falar nada, né? Sem a gente nem se apresentar para ele, a gente já começa a ter uma noção de como esse paciente ele está, né? Então, é importante da gente perceber isso, né? A gente tem que ter isso daqui em mente. Quanto mais funcional esse paciente chegar lá na hora da avaliação para a gente, no primeiro dia, teoricamente, mais fácil vai ser o nosso serviço. Tá? A gente tem que observar como está a fisionomia desse paciente, né? Se ele está deprimido, se ele está mais motivado, abatido, se ele está mais indiferente, né? Tudo isso é informação importante também. Lógico, quando a gente para
teoricamente, o paciente que ele está um pouco mais feliz, teoricamente, o tratamento vai ser mais fácil, ele está mais empolgado com a reabilitação do que aquele paciente que está um pouco mais deprimido, um pouco mais abatido, né? A gente tem que levar em consideração os fatores psicológicos do paciente também, né? Mas, do jeito que o paciente se apresenta para a gente já meio que começa a pensar como ele está reagindo com aquele processo da amputação, e vamos colher aqueles dados básicos, né? Dados pessoais, que muitas vezes a gente não dá muita importância, por exemplo, onde o paciente mora, com o que ele trabalha, tudo isso é importante demais para a gente, porque quando a gente vai pensar na parte da prótese, né, da protetização desse paciente, na funcionalidade dele, eu tenho que saber como é que esse cara mora, se na casa dele tem escada, né, se quando ele vai trabalhar, se ele trabalha em pé, se ele trabalha sentado, se ele tem que se locomover muito, se tem rampa, se tem escada no trabalho dele, porque tudo isso a gente vai levar em consideração na hora que a gente vai treinar a função. Tá? Então, são dados que quando a gente vai tratar um paciente comum, né, da ortopedia, da neuro, a gente acaba deixando passar batido. Aqui no paciente amputado, tudo isso é bem importante, tá? Vamos perguntar também patologias pregressas e atuais, né? Por que esse paciente amputou? O que ele sentia quando ele foi procurar o médico, né, para sofrer essa amputação? Tudo isso é informação importante para a gente. Por quê? Porque a partir do momento que esse paciente ele amputa o membro que sobrou, né? O membro, por exemplo, ele amputou a perna direita, a perna esquerda dele, agora vai ser a perna que corre o risco de sofrer uma nova amputação, né? Agora esse membro é um membro vulnerável que a gente fala. Então, qualquer sintoma que esse paciente venha sentir nesse membro que sobrou, é importante para a gente saber. Então, se esse paciente ele começa a referir dor na perna, se ele começa a sentir algum formigamento, alguma dormência, alguma alteração de temperatura, se a gente começa a perceber algum tipo de alteração na coloração da pele, a gente tem que ficar esperto porque pode estar acontecendo alguma coisa de errada com esse membro, tá? Então a gente tem que saber perceber isso, o paciente ele tem que estar treinado o suficiente para saber perceber o que está acontecendo de errado com o membro dele também, porque o risco de amputação pode acontecer sempre, tá? Então, esses dados a gente tem que saber por que ele amputou, como é que foi esse processo todo, o que ele sentia, né, quais eram os sinais e sintomas na época, porque tudo isso a gente tem que levar em consideração no processo de reabilitação também. E a gente vai avaliar tudo, né? Avaliar os membros superiores, é importantíssimo a gente avaliar, porque esse paciente ele vai utilizar bengala, muleta, andador, cadeira de rodas, ele vai precisar tocar essa cadeira, então ele vai precisar ter o membro superior dele, os membros superiores dele totalmente são, né? Ele vai ter que estar saudável o suficiente e tem que ter força suficiente para conseguir se locomover assim. Tá? Então a gente precisa avaliar o membro superior. No caso de um trauma, por exemplo, é muito comum desse paciente aparecer para a gente com o membro superior lesionado, né? Sofreu um acidente de moto, um acidente de carro, por exemplo, né? Então, pode ser que ele tenha sofrido algum tipo de fratura no membro superior, algum tipo de lesão. A gente vai ter que tratar isso associado, a gente não pode deixar batido, porque ele vai se locomover durante um bom tempo com auxílio dos membros superiores, tá? Então, eles têm que estar 100%. A gente vai avaliar também o membro inferior não amputado, óbvio, né? Porque ele vai estar dando carga nesse membro o tempo inteiro, então ele tem que estar saudável também, não pode ter nenhum tipo de alteração, tá? Caso tenha algum tipo de lesão, a gente vai ter que tratar de maneira associada, e a gente vai olhar a condição de pele, temperatura, coloração, pulso, força, deformidade, alteração de sensibilidade, cicatriz, tudo que a gente costuma fazer no paciente ortopédico, do nosso dia a dia, a gente vai fazer no paciente amputado. A diferença é que ele vai ter um coto, né? Ele não vai ter o membro completo, ele vai ter só uma parte. Mas a gente vai ter que avaliar da mesma maneira, força muscular, pulso, sensibilidade, do mesmo jeitinho, tá? Um erro muito comum é a gente avaliar só o coto. Não pode, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Então, a diferença do paciente amputado é essa, tá? Então, aquilo que eu falei, o membro não amputado agora é o membro vulnerável.
é nesse membro não amputado que a gente tem que perceber se está acontecendo algum tipo de alteração, tá? E o paciente ele tem que estar ciente disso daí também. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem de alguns tipos de coto, né, de diferentes níveis de amputação, tá? Para a gente ver alguns cotos com a cicatriz feia, né, alguns cotos com ferida. Isso daqui não pode acontecer, né, aqui um iniciozinho de necrose. Por quê? Porque desse jeito o paciente ele não vai conseguir dar carga, ele não vai conseguir protetizar nunca, tá? Então a gente tem que tratar isso daqui, esse tipo de ferida, esse tipo de cicatriz, porque desse jeito aqui o paciente ele não vai conseguir encostar o coto dele na prótese, ele não vai conseguir colocar o coto residual no chão para dar carga, a gente tem que tratar. Tá? Desse jeito aqui o paciente ele só vai conseguir andar na cadeira de rodas, de muleta, de andador, ele não vai conseguir colocar numa prótese do corpo, não vai conseguir colocar o pé no chão nunca, porque vai doer. Tá? E o risco de infecção também é bem alto. Né? Então, se isso daqui infecciona num paciente com algum tipo de insuficiência vascular, com algum tipo de diabetes, dificilmente isso daqui vai cicatrizar. Né? Então, se causa uma osteomielite, aquela infecção no osso também, o risco de amputação, dele subir essa amputação é maior. Né? Aqui o paciente ele tem uma amputação transtibial. Se, por exemplo, acontece algum tipo de infecção nessa região aqui, uma osteomielite acaba pegando o que sobrou do osso aqui da tíbia, e essa infecção sobe, ele vai ter que fazer uma desarticulação de joelho, ou vai ter que subir para um nível transfemoral, o que vai ser pior para o paciente, né? Ele vai ter que passar por uma nova cirurgia, ele vai perder mais osso, isso daí só vai ser pior para a reabilitação, tá? Nós temos que ver também se o paciente está enfaixando, né, esse membro, porque é importantíssimo o enfaixamento no paciente amputado, e se ele enfaixa, como é que ele está enfaixando? Que tipo de faixa que ele está usando, né? Porque se o paciente ele chega para a gente com o membro enfaixado desse jeito, totalmente errado, é pior do que não enfaixar, né? Então é melhor que esse paciente não enfaixe do que ele enfaixe desse jeito. Desse jeito aqui, ele não está causando pressão em área nenhuma do coto, né? Ou ele está causando mais pressão em uma área do que outra, e vai deformar o coto dele totalmente, né? O coto dele vai ficar torto. O coto, né? Quando eu falo coto, eu estou falando do membro residual, da parte distal que sobrou ali no membro do paciente amputado, tá? Então, esse coto residual, ele tem que estar firme, ele tem que estar forte, ele tem que ter um formato cônico, porque ele vai precisar entrar em contato direto com a prótese, né, com o componente protético. Se esse coto ele tem muita gordura, se ele tem muito tecido mole ali pendurado, aquela flacidez, esse paciente ele também não vai conseguir protetizar, tá? Não vai ser bom. Então a gente tem que ensinar esse paciente a enfaixar, tá? Quanto mais precoce, melhor. Tá? O enfaixamento é importantíssimo e ele tem que enfaixar direito. Enfaixar desse jeito aqui não serve para nada. É até pior que ele enfaixe desse jeito aqui, tá? Uma coisa muito comum que vocês já devem ter ouvido falar também, né? É entre membro fantasma, dor fantasma e sensação fantasma, que muita gente acha que é a mesma coisa e não é. Né? Existe uma diferença grande entre essas três coisas aqui, essas três definições, e é importantíssimo da gente saber, porque a gente vai ter que tratar isso daqui também. A gente não sabe, né, a literatura ainda não descreve bem por que surge esse membro fantasma, a dor ou a sensação fantasma. A gente sabe que acontece, que é comum, mas o porquê de fato ela acontece a gente não sabe, tá? Ainda não é bem descrito na literatura. O que é levado muito em consideração é a representação cortical que acaba acontecendo no paciente amputado. Por exemplo, aquele paciente que evoluiu com um tumor durante muito tempo, evoluiu com pé diabético por muito tempo, com insuficiência vascular, então ele tinha muita dor naquela região, ele tinha alteração de temperatura, e aquilo causa uma mudança cortical nesse paciente, né? Ele evoluiu com dor durante tanto tempo, e mesmo depois de sofrer a amputação, essa dor ainda continua. Né? Então, a explicação que é mais utilizada é essa, mas 100% de certeza ainda não se sabe o porquê. Tá? Até porque tem muito estudo provando que paciente que tem dor fantasma, hoje, né, depois da amputação,
não tinha dor fantasma pré-amputação. Por isso que acaba ficando meio na dúvida ainda do porquê que ela acontece, quais as causas, então ainda não é bem descrito. Mas basicamente aqui, para explicar para vocês, membro fantasma é apenas a percepção do membro, tá? Então, é aquele paciente que teve uma amputação transfemoral, perdeu ali metade do fêmur para baixo, ele ainda sente o resto da perna dele. Ele ainda sente que a perna dele está lá, mas não coça, não dói, não formiga, não tem parestesia, não tem nada. Ele só sente a perna dele. Na sensação fantasma, esse paciente ele vai sentir uma sensação de formigamento, uma sensação de pressão, ele vai sentir uma coceira na perna. Então, o paciente perdeu do joelho para baixo, só que ele sente o pé dele coçar. Tá? Isso é a sensação fantasma. Não dói, perdão. Mas ele ainda sente algumas coisinhas naquele membro. Uma coceira, um apertão, um formigamento, coisas leves, mas sente. E a dor fantasma, o nome já fala, o paciente ele vai sentir dor. O membro dói de fato. Ele sente queimação, ele sente sensação de agulhada, de pontada, tá? Então, isso atrapalha muito mais, tá? Então, essa é a diferença entre os três. A gente tem que saber disso, porque muitas vezes o paciente, ele não sabe diferenciar para a gente o que está acontecendo de fato, e a gente tem que saber, tá? Para a gente tratar da maneira correta. Existe uma diferença grande entre os três, e a gente tem que estar ciente disso. É muito comum no paciente amputado ele sofrer quedas frequentes logo depois da amputação. Por quê? Porque ele acaba tendo um membro fantasma. Então, é aquele paciente que vai se levantar no meio da noite para ir no banheiro, para beber uma água, e o cara acha que tem a perna ainda e vai colocar a perna no chão e acaba caindo. Então, é muito comum desse paciente cair, justamente por isso. Até o paciente entender que ele não tem o membro, né, ele mudar isso na cabeça dele, pode levar um tempinho. Então, a queda no paciente amputado, logo após a amputação, é bem comum. Então, aqui nesse estudo, por exemplo, pegaram 97 pacientes, 50 tinham diabetes, 47 não tinham. Eles quiseram ver se esses pacientes tinham diferença em relação à dor fantasma, né, e a intensidade da dor pós-amputação. E eles viram que não tinha diferença significativa nenhuma, tanto na dor quanto na intensidade da dor. O cara sofrendo com dor ou sofrendo sem dor pré-amputação, na pós-amputação ele tinha dor fantasma do mesmo jeito, tá? A prevalência era igual. Por isso que a gente não sabe ainda de fato por que a dor fantasma ela acontece, ou a sensação fantasma, ou o membro fantasma, tá? A gente sabe que é comum, mas a causa ainda, a gente ainda não sabe muito bem, tá? Nesse outro estudo aqui, que é um estudo até recente, pegaram 391 pacientes e avaliaram através de questionários, tá? 82% desses pacientes tinham dor pré-operatória, né? Então evoluíram com algum tipo de dor, por tumor, por diabetes, insuficiência vascular, que seja, e depois da amputação, a dor fantasma persistiu em 29% desses pacientes, tá? Então, ou seja, de 391 que sofreram amputação, 29% tiveram dor fantasma pós-amputação, tá? Esses 29%, por exemplo, quase 8% tinham atividades de vida diária limitadas, 29% tinham a vida social limitada, a depressão atingiu boa parte desses pacientes, perda de interesse em fazer o tratamento, em viver de fato, acometeram quase 19%, 16% desses pacientes tentaram suicídio apenas pela dor fantasma, tá? E 78% tiveram um tratamento sem efetividade alguma, ou seja, eles tentaram tratar essa dor fantasma, essa sensação fantasma, e quase 80% não tiveram sucesso. Então é muito difícil de tratar, é muito chato, a gente não sabe a fisiologia disso daqui de fato, né, como que ela acontece. Então tem muito estudo falando de dor fantasma, de sensação fantasma, pode ser feito com terapia por espelho, acupuntura, exercício. Ainda não tem um consenso de qual
qual técnica é melhor para tratar isso, né? Tem muito estudo falando sobre, mas a gente não sabe o que funciona de fato, né? Então vai meio que você tentar identificar e trabalhar em cima dos recursos que você tem, porque um padrão ouro ainda não existe para tratar a dor fantasma ou a sensação fantasma, tá? Essa dor fantasma ou essa sensação fantasma pode durar um mês, pode durar uma semana, pode durar 6 meses, pode durar um ano, ninguém sabe, né? Então, é muito difícil de tratar, é muito chato, para o paciente é ruim, porque se ele tem dor, se ele tem essa sensação fantasma, dificilmente ele vai conseguir protetizar, dificilmente não, ele não vai conseguir protetizar, então é bem chato, bem complicado de tratar, porque a parte psicológica do paciente acaba ficando muito alterada também, muito mudada, tá? Então, é bem difícil. E nos objetivos que a gente tem que ter com esse paciente pós-amputação, né? Então, a gente tem que prevenir deformidade, a gente tem que ter força muscular, tanto do membro amputado quanto do membro não amputado, controlar edema, cicatriz, estimular a deambulação precoce. Então, quanto mais funcional esse paciente for, melhor, né? E a gente tem que dar uma atenção, óbvio, especial ao coto de amputação. Cirurgia, ela tem uma cicatriz, né? Então o risco de infecção nesse membro é bem grande também, nesse membro residual. A gente tem que estar ciente disso, tá? Aqui eu coloquei para vocês verem imagens de 2 pacientes. Então essa paciente aqui, ela sofreu uma amputação transfemoral, né, do lado esquerdo. E esse daqui sofreu uma amputação transfemoral do lado direito e uma transtibial do lado esquerdo, tá? Quero que vocês reparem no posicionamento do paciente no leito. Isso está completamente errado, tá? Por quê? Esse paciente aqui, ele está com o membro em abdução. Não pode. Esse paciente, ele tem que estar com o membro paralelo ao membro não amputado. Os dois têm que estar alinhados, bonitinhos, tá? Por quê? Porque senão esse paciente vai acabar causando uma contratura aqui da musculatura abdutora, né? Ele vai causar uma deformidade em abdução. Por si só, no paciente amputado transfemoral, esse paciente ele já vai ter um predomínio da musculatura abdutora em relação à musculatura adutora. Por quê? O principal adutor de quadril que a gente tem é o adutor magno, né, que é o maior, o mais forte. Quando esse paciente ele sofre amputação, o adutor magno ele é seccionado, né? Esse paciente ele vai perder uma boa parte ali do adutor magno. Porém, a musculatura abdutora de quadril dele, ela vai permanecer íntegra, né? Então, principalmente ali o glúteo médio, né, que é bem forte. Então, isso daí já vai causar um desequilíbrio de força. Esse paciente vai acabar evoluindo com mais força de abdutor do que de adutor. E se o paciente ele fica com o membro em abdução, pior ainda, né? Ele vai gerar uma contratura. Então, isso daqui não pode acontecer. A gente tem que orientar bastante esse paciente a manter um membro paralelo ao membro não amputado, tá? Para ele ficar um pouco mais funcional, não causar nenhuma deformidade e ficar mais fácil dele protetizar depois, para a gente conseguir reabilitar. Essa paciente aqui é a mesma coisa, ó. O membro dela está em adução, também não pode, tem que estar paralelo ao não amputado. E um membro com amputação transtibial, que é o membro esquerdo, reparem que ele está com uma leve semiflexão de joelho. Isso daqui também não pode acontecer, para não causar uma contratura em flexão de joelho. Tá? Esse membro do paciente, ele tem que estar em extensão. O joelho do paciente tem que estar sempre estendido para evitar algum tipo de deformidade ali em flexão de joelho. Então a gente tem que orientar bastante esse paciente. Muitas vezes ele fica nessa posição porque é mais confortável, porque dói menos, né? Mas é errado, não pode. Então a gente tem que orientar bastante para evitar isso daqui. E quando a gente vai pensar na fase de pré-protetização, né? A gente tem que ter o paciente o mais funcional possível. Ele não pode ter nenhum tipo de deformidade, né? Nenhum tipo de contratura. A gente tem que treinar a habilidade com ele sem uso da prótese, então esse cara tem que estar funcional, ele tem que estar voando na reabilitação, tá? O coto dele tem que estar bom também, então tem que estar com formato cônico, tem que estar com a cicatriz bonitinha,
sem alteração de sensibilidade, tem que estar perfeito. E aqui a gente já está pensando numa prótese. Se ele vai protetizar ou não, outros 500. Mas a gente tem que visar sempre a prótese, tá? Visando uma deambulação futura. A gente vai ter que ensinar esse paciente a cair, né? A gente tem que fazer toda essa parte de prevenção de queda. A gente tem que ensinar esse cara a cair, porque uma hora ele vai cair. Ou com a prótese, ou sem a prótese, mas ele vai cair, né? E quando ele cair, ele tem que saber como cair, ele tem que se proteger, né? Ele tem que ter esse instinto, esse reflexo de proteção. A gente precisa treinar isso com ele. A gente precisa ensinar esse paciente a se levantar após uma queda. Então, como é que a gente vai treinar isso? Você não vai passar uma rasteira no seu paciente, óbvio, né? Mas você tem que ensinar, você tem que dar estímulos de proteção para ele. Você tem que gerar algum processo de instabilidade com esse paciente para ele treinar isso, né? O reflexo de apoiar a mão, de se proteger, de proteger o rosto, de saber levantar com a prótese, sem a prótese. A gente precisa treinar tudo isso com esse cara. A parte cardiorrespiratória é essencial também. A gente precisa treinar e muitas vezes passa batido, né? A gente não dá muita atenção, mas precisa. Não adianta o seu paciente ter força muscular, ter ADM boa, ter um coto bonitinho, ter uma prótese boa, e ele não conseguir caminhar 10 metros, porque senão ele vai cansar. Não adianta de nada, tá? Esse paciente, ele precisa ter um cardiorrespiratório ótimo, né? Porque o gasto energético do paciente amputado, ele vai ser maior. Sempre vai ser maior, seja transtibial, seja transfemoral, seja qualquer nível de amputação. Claro que quanto maior o nível, por exemplo, um paciente transtibial com alguma amputação no pé, ele vai gastar menos energia do que um paciente transfemoral, né? Mas ele vai gastar mais energia do que um paciente não amputado sempre. Então, a gente precisa promover essa melhora cardiorrespiratória, a gente precisa treinar isso, porque ele precisa ter energia, ele precisa ter força suficiente para conseguir caminhar uma longa distância, subir e descer uma escada, subir e descer uma rampa, senão não tem função, né? Ele não vai ser funcional. E ficar esperto sempre com alguma intercorrência que possa existir. Algum problema na cicatriz, algum neuroma, algum edema, alguma contratura, alguma possível dor fantasma ou sensação fantasma que esse paciente tenha. Então a gente precisa estar esperto com tudo isso. A pré-protetização é bem parecida com a pós-amputação. É que aqui o paciente ele já vai estar muito mais funcional, né? Ele vai estar muito melhor, ele vai ter mais força. Aquela fase aguda, pós-cirurgia, já vai ter passado. Então aqui ele vai estar ele tem que estar muito melhor já, né? Mas as duas fases são bem parecidinhas quando a gente para ler de fato, né? E ele tem que estar independente. Quanto mais independente esse paciente estiver, melhor, que é o que a gente vai exigir dele no fim da reabilitação. Com prótese ou sem prótese, ele tem que estar independente, tá? Eu coloquei para vocês verem alguns posicionamentos completamente errados dos pacientes, né? Então, a paciente aqui está em pé, esperando lá no médico, esperando na fila do banco. Como que ela fica? Ela pega a perna dela, ó, amputada, e coloca lá na muleta, né? Porque é mais confortável. O paciente está sentado, aqui é o transfemoral, e deixa o membro amputado dele em abdução. A transtibial senta lá na cadeira, na mesa, e coloca a perna cruzada em cima da outra. Não pode, tá? Isso daqui pode causar alguma contratura em flexão de joelho, contratura em abdução de quadril. A gente tem que orientar bastante esse paciente, porque tudo isso daqui está completamente errado. Não pode acontecer, é comum, mas não pode. E aqui o posicionamento correto. Se o paciente ele vai se sentar, né, vai ver televisão lá na casa dele, vai jantar, como que ele vai fazer? Ele não vai deixar o membro dele pendurado. Ele vai pegar um banquinho, né, e vai colocar o joelho dele em extensão, vai ficar apoiado. Se o paciente ele fica em decúbito lateral aqui, ó, o que ia acontecer se esse paciente não tivesse colocado o coxinha aqui embaixo? Ele ia ficar com o membro, se tivesse com a contratura em abdução, com o membro abduzido, ou o membro dele iria cair, né, ele ia ficar com o membro abduzido. Também não pode acontecer. Então ele pega aqui um apoio e deixa o membro dele alinhado. Quando ele deita de decúbito ventral também, a mesma coisa, pega um coxim e coloca embaixo do membro para manter
ele paralelo ao membro não amputado. Então, são coisas que a gente tem que orientar o paciente, né, para evitar algum tipo de intercorrência depois que vai acabar atrapalhando na reabilitação, tá? E para protetizar também. E o enfaixamento, que é essencial, né, a gente tem que saber enfaixar, e a gente precisa saber ensinar esse paciente a enfaixar, tanto o paciente quanto o familiar dele, o cuidador, né, o marido, o filho, o irmão, enfim, quem quer que seja que cuide desse paciente, a gente precisa ensinar esse paciente a enfaixar também, tá? Esse cuidador, mas o principal é o paciente. Então, o enfaixamento que a gente mais utiliza é o enfaixamento em 8, né, que é o mais comum, que é o que a gente aprende na faculdade. Então, aqui o paciente ele enfaixa bonitinho, ele consegue enfaixar bem o coto dele, tá? Ele é bem funcional, ele usa muleta. Então, a gente tem que ensinar isso de cara. O paciente saiu da cirurgia, a gente já começou a atender. Quanto mais precoce o enfaixamento começar, melhor. Para que serve o enfaixamento? Para modelar o coto, principalmente, né? Então, é enfaixamento que vai modelar o coto para ele ficar com aquele formato cônico, mas o enfaixamento também ajuda a prevenir contratura, dor fantasma, sensação fantasma, ajuda no processo de cicatrização, ajuda na vascularização do membro, tá? Então, evita algum tipo de machucado também, ele serve como uma proteção, né? Então, o enfaixamento ele é essencial. Quanto mais precoce, melhor. Quanto tempo o paciente ele precisa ficar enfaixado? O ideal é que ele só tire a faixa para tomar banho. Só que, de imediato, o paciente ele não vai conseguir ficar tanto tempo assim com a faixa, né? Vai ter alguma alteração de sensibilidade depois da cirurgia, tem a cicatriz, que pode doer também, pode incomodar. Mas quanto mais tempo esse paciente conseguir ficar enfaixado, melhor. Se ele só conseguir ficar 1 hora enfaixado, que fique. E ele vai progredindo. 2 horas, 3 horas, 6, 12, né? Quanto mais tempo ele conseguir ficar, melhor. Mas ele deve ser iniciado de maneira mais precoce possível. Aqui alguns estudos que eu coloquei sobre dor fantasma, tá? Algumas revisões sistemáticas, e em todas elas, nenhuma consegue falar de fato o que serve, né, o que ajuda para o tratamento da dor fantasma. Então, a gente utiliza enfaixamento, exercício, acupuntura, terapia por espelho, uma porrada de coisa que pode ajudar, né, mas padrão ouro, como eu falei, ainda não é bem descrito na literatura, ainda não existe, tá bom? Isso em várias revisões sistemáticas atuais. Aqui, eu coloquei alguns estudos falando sobre o risco, algumas complicações que esses pacientes podem evoluir após a amputação. Então, esse estudo é um estudo interessante, porque ele pega alguns veteranos de guerra lá dos Estados Unidos, né, tanto amputados quanto não amputados, então paciente sem amputação, paciente com amputação bilateral e unilateral. E eles perceberam que os pacientes que fazem amputação, que sofrem com amputação, eles acabam evoluindo com doenças metabólicas, né? Então, é muito comum desse paciente evoluir com diabetes, o risco de hipertensão desse paciente acaba crescendo também após a amputação, porque ele vai acabar gastando muito mais energia. Quando ele vai andar uma distância simples que seja, ele vai gastar muito mais energia do que uma pessoa sem amputação. O imobilismo desse paciente acaba sendo muito maior também, ele acaba ficando sedentário por um período de tempo, né? Então, o risco desse paciente desenvolver algum tipo de doença é grande, né? Cabe a gente orientar, a gente tem que prevenir isso, prevenir uma diabetes, prevenir uma hipertensão, estimulando esse paciente a se alimentar bem, óbvio, né? Recomendando um profissional de saúde mais adequado, mas orientando bem esse paciente para evitar com que algum tipo de outra doença possa acontecer com ele, tá? Como eu falei aqui, ó, comparando um paciente amputado com um não amputado, o paciente amputado transfemoral, ele gasta 65% a mais de energia do que a gente quando ele vai caminhar. Ou seja, muito mais que o dobro. Esse cara, para andar 100 metros, ele gasta muito mais energia. Se o cara não tiver um cardiorrespiratório bom, ele vai caminhar 100 metros morrendo. Isso se ele conseguir caminhar os 100 metros, né? Então, não adianta o cara ter força, ter uma prótese boa, se ele não tem um cardiorrespiratório bom, preservado.
A gente tem que pensar nisso na hora que a gente vai reabilitar. Utilizando cadeira de rodas, ele também gasta mais energia, pelo menos 8% a mais do que um paciente não amputado. Então, o cara tá lá tocando na cadeira o tempo todo, tá gastando energia, né? Então, se ele vai pegar uma subidinha, uma descida, ele tem que gastar mais energia também. A gente tem que ter isso em mente, tá? É importante da gente saber, porque isso daqui pode atrapalhar e vai atrapalhar em muito o processo de reabilitação se a gente não tratar da maneira correta, se a gente não der uma atenção especial. Força muscular, né, que a gente vai trabalhar bastante, né, esse paciente ele precisa estar funcional, e a gente tem que trabalhar com esse paciente fora da maca, pessoal. A gente não pode ficar com o paciente só na maca porque ele é amputado, longe disso. A gente quer treinar função, a gente quer treinar independência funcional com esse paciente, a gente tem que trabalhar com esse paciente de diversas maneiras, óbvio. Tem exercício que a gente vai trabalhar na maca também, normal, nada errado, tá? Mas quanto mais fora da maca esse paciente ficar, melhor. E a gente pode trabalhar com ele de diversas maneiras, tá? Então a gente tem que estimular bastante isso daqui para treinar essa independência com o cara. Então a gente vai trabalhar com ele na bola, com ele numa cama elástica, vai colocar esse cara numa esteira, vamos trabalhar com ele de uma porrada de maneira, do jeito que a gente sabe trabalhar, tá? Dando o máximo de estímulo possível para deixar esse paciente independente. Então aqui, ó, lá na Santa Casa também, tá? Você vai fazer dupla tarefa, tripla tarefa com esse paciente, tudo aquilo que a gente sabe, que a gente já aprendeu na faculdade, a gente vai colocar em prática com esse paciente, tá? Treinar coisas funcionais e força com ele também, tá bom? Então, não tem que ter restrição nenhuma, até porque não tem restrição nenhuma para trabalhar com esse paciente. A diferença, óbvio, é que ele perdeu uma parte do membro. Fora isso, é um paciente ortopédico normal. A gente vai avaliar e tratar do mesmo jeito que qualquer outro paciente, tá bom? Na fase de pós-protetização, né, que é o que vai deixar esse paciente com uma marcha mais harmônica, tentar deixar esse paciente com a marcha o mais funcional possível, a gente tem que ter em mente qual que é a melhor prótese para esse paciente. Eu quero que vocês ponham na cabeça hoje, entendam hoje, nem sempre a melhor prótese que existe no mercado vai ser a melhor prótese para o paciente usar, tá? Como assim? Tem prótese que é mais simples, tem prótese que é mais específica, né? Que é muito melhor, que é muito mais cara também, permite com que o paciente ande sem alteração nenhuma, com que o paciente corra, salte, jogue bola, nade. O paciente pode fazer tudo com a prótese. A prótese permite com que esse paciente seja o mais funcional possível. Só que nem sempre essa vai ser a melhor prótese para o meu paciente. Por quê? Vai ter vezes que a gente vai tratar lá a Dona Maria, que tem 80 anos e sofreu amputação. A Dona Maria ela não vai precisar jogar bola, ela não vai precisar correr, ela não vai precisar subir e descer a escada de uma maneira muito frequente. Então não tem por que a gente dar uma prótese super, hiper, ultra boa para esse paciente se ele não vai fazer função, se ele não vai utilizar, se ele não vai ter função com ela. Então a gente tem que pensar sempre na função do paciente, né? Se é um paciente que não tem um equilíbrio muito bom, e não tem tanta força muscular assim, e tem um cognitivo um pouco mais alterado pela idade, eu vou dar uma prótese mais segura para ele, uma prótese que tenha um joelho bloqueado, seja uma prótese mais estável, né? Uma prótese que seja funcional, com que a Dona Maria ela consiga ir lá no mercado, consiga ir na padaria, ela consiga visitar o filho, ela consiga ficar em pé para lavar a louça dela, para cozinhar um pouco. É isso que a gente tem que pensar com o paciente. Uma prótese boa pra caramba, uma prótese mais cara, óbvio, se o paciente tiver condição, eu vou pensar num paciente mais jovem, um paciente que seja mais funcional, que praticava atividade física, que passava o dia inteiro em pé no trabalho, que faz alguma atividade um pouco mais intensa no dia a dia. É isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que primeiro olhar a função do paciente, o que esse cara faz no dia a dia, com o que ele trabalha, o que ele costuma fazer, para aí sim eu pensar na prótese, tá? Então, nem sempre a melhor prótese que tem no mercado vai ser a melhor prótese para o paciente, tá? Para o paciente que a gente está tratando. Coloquem isso na cabeça de vocês, porque muitas vezes quando a gente está tratando, o paciente ele pergunta, pô, mas que prótese que eu vou usar? Eu estava vendo
tal prótese na internet, eu achei legal, vou poder fazer isso, isso e isso. Só que, cara, nem sempre ele vai usar aquilo, né? É uma prótese que vai exigir muito mais desse paciente, o gasto energético dele vai ser muito maior, ele vai precisar ter muito mais força, muito mais equilíbrio, né? E muitas vezes a condição financeira vai pesar também, porque é uma prótese boa, o cara consegue nadar, correr, jogar bola, vai custar 300 mil reais, 150 mil reais, é uma prótese muito mais cara, não é todo mundo que tem condição de comprar uma prótese dessa. Então a gente tem que saber orientar o paciente em relação a isso daqui. Então a gente vai levar em consideração o nível de amputação, condição física do paciente, onde ele mora, onde ele trabalha, condição econômica, se ele faz alguma atividade física, né, tudo que a gente colheu lá na avaliação, que eu falei que era importante, a gente vai colocar em prática aqui, nessa fase de pós-protetização, tá? Então, quando a gente vai recomendar uma prótese para esse paciente, quando a gente está falando lá com o protetista, com o fisiatra, conversando qual seria a melhor prótese, a gente tem que levar tudo isso daqui em consideração para deixar esse cara o mais funcional possível, tá? Então, existem alguns tipos de prótese que vocês já devem ter visto também, né? As exoesqueléticas são aquelas próteses que vocês já devem ter visto, que são próteses de madeira ou plástico, né? Esteticamente não são bonitas, são mais feias, são mais pesadas, né? Porém, a durabilidade delas é maior, né? Dificilmente elas quebram, né? Só que esteticamente não são bonitas, não. E são pesadas também. E tem as endoesqueléticas, que são aquelas próteses que a gente vê no dia a dia, né? Que são as mais comuns a gente vê hoje, aquela perninha fina, né? Que é a que os atletas usam, as pessoas no dia a dia usam. Existem vários tipos de próteses endoesqueléticas, né? Algumas mais seguras, algumas mais simples, outras mais avançadas, mas todas são consideradas endoesqueléticas, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o paciente ele caminhando aqui com auxílio de muleta lá na Santa Casa, o que o paciente ele precisa fazer quando ele coloca a prótese? Ele tem que ser capaz de substituir as funções do pé, né? Então, imagine que o nosso pé, o nosso pé tem muitos receptores ali, né? Receptores de temperatura, vários tipos de receptores que é o que vai passar todo o comando para a gente. Então, qualquer estímulo que a gente tenha no pé, a gente vai conseguir perceber, assimilar e deambular da maneira correta. Só que o paciente amputado, ele perde tudo isso, né? Ele perdeu o pé dele. Então, onde que vai estar o estímulo proprioceptivo desse paciente? No coto, né? Na parte que sobrou, ali na região distal. Então, ele tem que ser capaz de passar toda essa propriocepção para essa região distal do membro. Isso é difícil, né? Ele tem que se acostumar com isso, por isso que não pode doer, por isso que ele tem que ter o coto num formato bom, sem nenhum tipo de alteração, porque ali naquela região distal, ele vai estar dando estímulo o tempo inteiro. Então, ele tem que aprender a conviver com isso, a dar esse estímulo nessa região. E muitas vezes, a gente acha que o paciente está andando errado porque ele está fraco, porque ele tem um equilíbrio ruim, e não é. Às vezes, ele está andando totalmente errado porque a prótese dele não é tão boa também, né? Então, a gente precisa ter isso daqui em mente. A gente tem que saber identificar o porquê que esse cara está andando errado. Será que é o paciente ou é a prótese que não fornece para ele uma marcha tão boa? Né? Tem joelho que é muito ruim, que anda que é travado, ou que é livre, e o paciente ele tem que jogar o corpo para deambular da maneira correta, né? Então, a gente tem que saber identificar isso daqui para conseguir tratar o paciente da maneira correta. Senão a gente fica tentando corrigir o paciente, fortalecer, treinar equilíbrio, treinar um monte de coisa, e o problema não é ele, o problema é a prótese, tá? Então, aqui, por exemplo, nesses estudos aqui, eles falam justamente isso, né, da adaptação neuromuscular e sensório-motora que esse paciente precisa ter. Então, por exemplo, nesse estudo, pegaram 24 pacientes, 12 com amputação, 12 sem amputação, eles avaliaram a carga, né? Obviamente, o paciente que tem uma carga assimétrica, né, é o paciente amputado. Ele vai andar totalmente errado. Ele vai dar mais carga em um membro do que no outro, né? Mais no membro não amputado do que na prótese. Isso vai gerar uma instabilidade maior.
ele vai precisar de uma adaptação neuromuscular muito maior para conseguir deambular da maneira correta. Só que para isso ele precisa ter um feedback somatosensorial importante, né? Isso daqui é importante demais dele ter. Só que nem sempre a prótese ela fornece isso. Então, a prótese mais cara, uma prótese mais avançada, ela vai dar todo esse estímulo para o paciente. Só que uma prótese mais simples, não. Então, a gente vai ter que trabalhar muito mais com esse paciente para ele ser mais funcional. Nesse estudo, por exemplo, eles criaram uma prótese que ajudava, que dava esse estímulo proprioceptivo para o paciente. Então, eles colocaram um chip ali na inervação desse paciente, ali no nervo ciático. Então, toda vez que esse paciente ele dava carga com a prótese, ele já sofria um estímulo proprioceptivo. A prótese, ela se adaptava na marcha do paciente. Então, ele tinha uma percepção mais fácil da prótese, ele conseguia deambular de uma maneira muito mais fácil, ele conseguia realizar atividades tanto mais simples quanto mais avançadas, sem nenhum tipo de complicação, porque ele recebia estímulo proprioceptivo o tempo todo. Então, é isso que falta nas próteses de hoje em dia, né? Óbvio que é muito mais caro fazer isso, né? Só que se dessem um jeito, se tentassem mudar um pouquinho esse tipo de prótese, essa daqui que a gente chama de neuroprótese, provavelmente os nossos pacientes eles iriam evoluir de uma maneira muito mais rápida, né? O processo de reabilitação ele seria muito mais rápido se tivesse algum jeito de dar estímulo direto naquela região do corpo do paciente. Então, aqui eu quero que vocês observem a diferença do paciente com a prótese boa, esse paciente aqui da esquerda, com o paciente com a prótese um pouquinho pior. Olha como esse paciente aqui da prótese boa, ele caminha sem alteração praticamente. O cara tem um tronco estável, um equilíbrio bom, né, ele consegue deambular trocando passo normalmente. Já olha o paciente da direita, a dificuldade que ele tem para fazer o giro, quando ele vai andar, ele tem que jogar a prótese dele, ó, ele joga todo ali o quadrado lombar para conseguir deambular de uma maneira um pouco mais efetiva. Reparem o pé dele aqui, ó, o pé direito, como ele anda com o membro em rotação também, né? Então ele anda com o membro não amputado totalmente em rotação externa. Tá? Então são coisas que são adaptativas. Por que que ele anda desse jeito? Ele adaptou. Desse jeito aqui ele anda sem dor, né? Ele tem um gasto energético grande, ele gasta muito mais energia do que o normal, ele faz muito mais força do que o normal, só que ele não sente dor, né? Quando eu comecei a atender esse rapaz, a primeira coisa que eu fui tentar fazer foi tentar corrigir essa rotação externa aqui. Quando eu tentei corrigir, ele falava que a coluna dele doía. Ele já evoluía com dor lombar, porque é comum, eu vou falar disso daqui a pouquinho, só que quando eu tentava corrigir essa pisada dele, a dor aumentava, né? Porque ele já tinha se adaptado a andar desse jeito. Então a gente tem que ter isso daqui em mente. Depois, quando você começa a estudar, que você vai ver, isso daqui acaba sendo normal, o funcional para o paciente. Tá? Nesse vídeo de cima, tentem aí identificar na casa de vocês qual que é o membro não amputado desse paciente. Obviamente ele tem uma prótese, só que a gente olha esse cara andando na rua, dificilmente você vai falar, né? E olha só, né, você vê o cara andando, não tem alteração praticamente nenhuma, o cara anda trocando passo, com equilíbrio bom, anda muito bem, tá? Então, olha a diferença desse outro de baixo também, numa vista lateral. Aquele mesmo paciente do vídeo anterior. Olha só como é que o cara anda. Então, o membro em rotação, fazendo força, jogando o quadrado lombar ali para caminhar, né? Totalmente alterado, tá? Essa é a diferença de uma prótese boa para uma prótese ruim. Aí a gente tem que saber identificar isso, se o problema é na prótese ou se o problema é no paciente. No caso desse paciente de baixo, o problema é totalmente na prótese. O paciente ele tem força, ele tem um equilíbrio bom, o problema está aqui no componente protético, tá? Aqui o paciente descendo uma rampa, então com a prótese boa ele consegue descer de passo alternado. Já na prótese daquele paciente que eu falei, que eu estava mostrando, aquela prótese dele não permite com que ele faça isso. Como que ele vai descer a rampa então, Hugo? Ele vai descer ou de lado ou em zigue-zague, né, para dar uma estabilidade maior.
Se ele for descer aqui desse jeito, essa rampa, ele vai cair. Ele não vai conseguir nem descer e nem subir. Tá? Ele tem que subir em zigue-zague, ou subir e descer de lado, aí ele consegue fazer esse percurso. E aqui só falando da dor lombar, que é muito comum nos pacientes com amputação, principalmente amputação transfemoral, né, porque o paciente ele precisa fazer muito mais força do que o normal para andar, e como naquele paciente que eu mostrei, ele joga toda o quadrado lombar dele ali para caminhar, ele chuta a prótese, né, para ele conseguir fazer uma fase de balanço um pouco mais funcional. Então, a prótese ela é comum, tá, em muitos pacientes. Nesse estudo aqui, por exemplo, 64% dos pacientes amputados tinham dor lombar, né, evoluíram com o back pain, 20% tinham dor todo dia, 40% tinham restrições nas atividades de vida diária. Então, é um problema muito comum que a gente tem que tratar também, e como a gente sabe, lá na ortopedia, a gente pega muito paciente com dor lombar, né? Dor lombar crônica é horrível de tratar, né? É bem difícil. A parte psicológica do paciente também acaba ficando um pouquinho mais alterada, é um pouquinho mais difícil de tratar, então acaba atrapalhando muito a função. Esteira é muito bom da gente conseguir estimular. Se a gente tiver a chance de fazer com que esse paciente ande numa esteira, a gente pode fornecer uma marcha um pouco mais fisiológica e um pouco mais normal para esse paciente aí, mais funcional, né? Então, se tiver esteira no seu serviço, usem e abusem, porque ela vai ajudar bastante, né, de maneira progressiva, óbvio, mas ela pode ajudar para essa marcha ser um pouco mais harmônica. Trabalhar em diferentes tipos de superfícies também, né? Então, superfícies instáveis, declives e aclives. Esse paciente, ele tem um estímulo maior, tá? Fica um pouco mais desafiadora a reabilitação. A gente vai estimulando esse paciente a ficar um pouco mais funcional também, treinando força, treinando a parte cardiovascular, cardiorrespiratória. A gente consegue estimular isso. É legal, tanto no paciente amputado transfemoral quanto no transtibial. Isso, pessoal. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente tem que deixar esse paciente o mais funcional possível, tá? Ele tem que ser independente, seja protetizado ou não. Prevenção de doença, né? Então, se esse paciente ele sofre algum tipo de amputação, a gente tem que tentar evitar alguma hipertensão, alguma diabetes, alguma alteração desse paciente aí, a gente tem que saber orientar esse paciente em relação a isso. E melhores recursos protéticos, né? Quanto melhor a prótese, né, que seja funcional para o paciente, melhor. Mas a gente ainda carece de melhores recursos ainda, né? O paciente ele precisa ter um acesso melhor para esse tipo de recurso, para ele ser um pouco mais funcional e ter uma reabilitação um pouco mais fácil também. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? A amputação, ela é o primeiro passo para a reabilitação, tá? Para o paciente ele ser o mais funcional possível. Então, aqui tem meu e-mail, quem tiver alguma dúvida, né, podem ficar à vontade, quiser algum estudo, pode mandar um e-mail que eu envio para vocês, meu Instagram, né, para quem tiver interesse aí de seguir. E é isso, pessoal, tá? Espero que tenham gostado. Dúvidas, podem ficar à vontade para tirar, e eu, conseguindo, vou fazer questão de esclarecer, tá certo? Boa noite, Hugo e a Flávia. Muito obrigada pela aula, muito enriquecedora, como sempre. Nós temos aqui uma série de perguntas para você, a Pamela vai ler cada uma delas, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira é, qual é o tipo de faixa mais indicado e se você tem alguma preferência de marca? Olha, a faixa, o paciente ele vai utilizar a faixa inelástica, né, para fazer o processo ali faixa inelástica não, perdão, faixa elástica para realizar o processo de enfaixamento, né? Então, esse paciente ele vai precisar enfaixar da maneira correta. Essa faixa ela precisa ser trocada de tempos em tempos. Então, pelo menos ali de 3 em 3 meses, essa faixa ela precisa ser trocada, porque ela vai perdendo a elasticidade dela, e a gente não vai conseguir dar
dar a tensão necessária naquele tecido, né? A gente tem que dar tensão tanto na parte medial quanto na parte lateral do coto do paciente. Então, se essa faixa ela perde a elasticidade, ela já não vai mais adiantar. Tá? A marca da faixa, sinceramente, eu não vou estar na ponta da língua, mas eu não vou lembrar agora. Eu vou até o fim da discussão aqui eu falo para você, mas agora eu não estou conseguindo lembrar não, tá? Mas eu já daqui a pouquinho eu lembro e falo, tá? Mas a faixa ela precisa ser trocada de pelo menos 3 em 3 meses, né, porque como o paciente ele passa o dia com a faixa, ela acaba perdendo essa elasticidade e ela vai ficando mais gasta, vai desfiando, então a gente tem que orientar o paciente a trocar isso daí. A outra, a pergunta é se o coto é feito a vida toda ou por um tempo determinado. Se o coto é feito a vida toda... O enfaixamento. Tá. Então, o enfaixamento, o ideal é que ele seja realizado quando o paciente não está utilizando a prótese, né? Então, na fase pós-amputação, o enfaixamento ele tem que ser feito sempre, né? Como eu falei, o mais precoce possível. A partir do momento que esse paciente ele começou a colocar a prótese, né, que ele já está utilizando a prótese, já não tem mais necessidade de enfaixar, porque o coto ele já vai estar formado, né, ele já vai estar bonitinho ali no formato cônico, já vai estar cicatrizado, ele já vai ter força, já vai ter estabilidade, então não vai precisar mais ficar enfaixando. Óbvio, se esse paciente ele vai fazer algum tipo de atividade sem a prótese, o enfaixamento vai servir como uma proteção, né, para ele não ter nenhum tipo de ferida, nenhum tipo de machucado naquele coto. Mas a necessidade para reabilitar de fato já não vai precisar mais. É só na fase de pós-amputação e pré-protetização de fato. Depois que protetizou, já não precisa mais não, a não ser que seja para proteger de alguma lesão, alguma coisa do tipo. Tá? Beleza. E como que faz para ensinar o amputado a cair? Como faz para ensinar o amputado a cair? A gente vai estimulando, né? A gente coloca lá um colchonete no chão, que a gente tem no nosso serviço, né? E a gente dá estímulo para esse paciente. A gente não vai derrubar o cara de uma vez, a gente vai ter que dar estímulo, a gente vai ter que ensinar esse cara a cair, né? Vai dar um empurrãozinho, um estímulo ali para treinar esse desequilíbrio com ele, vai ter que ensinar esse cara vai ter que estimular, vamos colocar alguma proteção no solo, um colchonete, algum coxinho, alguma coisa do tipo, e vamos dar esse estímulo de fato, tá? Mas ele precisa aprender, não vamos derrubar esse paciente de uma vez, né? Mas ele precisa sair do chão, aprendendo a se levantar, e precisa aprender a cair também. A gente vai estimulando e vai treinando de fato, tá? Mas precisa, tanto com a prótese quanto sem a prótese. Mas aí vai da criatividade da gente, coloca lá uma proteçãozinha, e vai dando estímulo para ele. Aí ele vai aprendendo de fato. Agora sobre a adaptação, sempre acontece ou é raro um paciente a não se adaptar a nenhum tipo de prótese? Olha, não vou falar que é raro, não, é bem comum, tá? Principalmente no serviço público. No serviço público, por exemplo, o paciente ele fica na fila de espera para conseguir uma prótese 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, durante esse período, o paciente ele já aprendeu a andar de cadeira de rodas, de muleta, de andador. Então, na hora que esse paciente ele vai colocar a prótese, até se for um paciente um pouco mais velho, dificilmente ele vai conseguir se adaptar, né? A não ser que ele queira muito utilizar a prótese, ele queira ser um pouco mais funcional do que aquilo que ele já é. Mas, geralmente, o paciente mais velho, ele não se adapta muito bem, não. O paciente mais novo, ele tem uma facilidade maior para conseguir, né, se adaptar, mas o paciente mais velho, não. Então, quanto mais tempo esse paciente ele fica esperando aquela prótese, que ele fica convivendo com muleta, com bengala, com andador, saltitando de fato, ele vai perdendo desinteresse também, né? Então, quando ele tenta usar, já é um pouco mais difícil. Até porque ele vai precisar voltar para físio, vai ficar indo lá todo dia, ou 2, 3 vezes por semana para fisioterapia, tem a locomoção, tem o desgaste, né? Então, tem todo o treino. Então,
Então, muitas vezes, esse paciente acaba deixando de lado e não se importa muito mais, não. Tá bom? Não é nada tão raro, não. O paciente com déficit de equilíbrio, a prótese exoesquelética é mais recomendável? A endoesquelética sempre é mais recomendada. Existem vários tipos, né? Tem próteses mais seguras, que a gente fala que é com o joelho bloqueado. Como que é? O paciente, ele anda com o joelho em extensão o tempo inteiro. O contra é que a marcha dele não vai ser fisiológica, né? Ele vai precisar usar aquela prótese daquele paciente que eu mostrei. Estava andando um pouquinho errado, né? Então, quando esse paciente ele vai caminhar, ele precisa gastar muito mais energia, ele gera muita compensação para caminhar, né? Só que ao mesmo tempo é uma prótese segura, porque ela não gera essa instabilidade toda. Tem próteses endoesqueléticas que são mais estáveis também, né? Se o paciente ele tiver um desequilíbrio, ele vai poder andar com essa do joelho travado. Se ele tem um equilíbrio um pouco melhor, tem outros tipos, igual aquele paciente que estava andando um pouquinho, subindo e descendo a rampa, que eu estava de calça jeans, eu pedi para vocês identificarem qual que era o membro amputado, qual que era o não amputado. Então a gente tem que levar em consideração isso, mas tem prótese endoesquelética para paciente com comprometimento da parte de equilíbrio, sim. Aí cabe a gente identificar qual que é a melhor, né? Só que o contra é que a marcha dele vai ser ruim, né? Não vai ser tão fisiológica, não. Vai gerar muita compensação. A importância do posicionamento no transtibial, por exemplo, pode ser por causa dos A importância do posicionamento no transtibial, por exemplo, pode ser por causa dos extensores do joelho. Eles perdem a função. Os vasos são tipo religados para que haja retorno venoso ou são cauterizados? Você repete a pergunta para mim, que é 2, 3 perguntas mesmo, por favor. Tá, então vou fazer a primeira aqui. A importância do posicionamento no transtibial, por exemplo, pode ser por causa dos extensores de joelho? E se eles perdem a função? Não perde a função, né? Até porque o tendão patelar ele vai estar preservado ali, né? Quando o médico ele vai fazer a amputação, ele faz abaixo da tuberosidade anterior da tíbia. O nível proximal mais adequado num transtibial é abaixo da TAT, né? Da tuberosidade anterior. Por quê? Porque você mantém preservado o tendão patelar. Então a musculatura extensora de joelho ela está preservada, né? A marcha desse paciente vai ser muito melhor quando comparada com um paciente com amputação transfemoral, né? O gasto energético vai ser menor também, né? Então, a musculatura extensora desse paciente aí, ela tá preservada, tá? Não tem problema nenhum, tanto da musculatura extensora, né, de joelho, quanto da flexora de joelho, porque a parte de inserção muscular, ela continua íntegra, sem alterações. E aí ela já pergunta se os vasos são religados para que haja retorno venoso ou se são cauterizados. O médico, quando ele vai fazer a cirurgia, né, a amputação, ele faz algumas técnicas cirúrgicas lá, que são a mioplastia, a miodese, a neurectomia, a hemostasia, né, então ele pega toda essa parte neural e vascular e faz ali uma leve tração e ele religa tudo aquilo de novo, porque aquele membro ele precisa estar vascularizado, né? Ele precisa ter propriocepção, então a parte neural ela tem que estar preservada também. Ele faz ali uma tração e deixa aquele nervo um pouco mais profundo no meio daquele monte de tecido mole do coto residual, mas a parte vascular ela é toda religada também, né? Porque precisa ter retorno venoso ali. Se o paciente não tiver retorno venoso no coto, não vai ter vascularização nenhuma, o nível de amputação vai ter que subir, né, vai ter que aumentar. Então, não teria lógica ele amputar. Então, ele precisa religar tudo aquilo de novo, né, toda essa parte vascular e neural, para o paciente ter toda essa parte sensitiva e motora preservada. Show. E aí, para encerrar, então, são feitas a última... O peso do paciente pode afetar a adaptação da prótese? Sim, bastante. Se o paciente ele é muito obeso, ele não vai conseguir protetizar, tá?
Porque a prótese, todas as próteses, elas suportam um determinado peso, né? Então, 120 quilos, 140 quilos, algumas com um peso um pouco menor. Então, se é um paciente que está muito acima do peso, não é todo tipo de prótese que a gente vai conseguir recomendar para ele, porque a prótese não vai suportar. Tá? E para ele deambular também vai ser muito mais difícil. Né? Se o paciente ele já obeso, ele já vai ter uma dificuldade um pouco maior para caminhar, o gasto energético dele já é maior por si só, né? Ele já tem dificuldades para realizar alguns tipos de atividades, e com a prótese vai ser pior ainda. Então, essa parte, ela precisa ser orientada para o paciente também, né? Ele precisa estar ciente disso, porque algumas coisas vão precisar ser corrigidas, porque se o paciente ele estiver muito acima do peso, dificilmente ele vai conseguir protetizar também, ele não vai se adaptar muito bem, não, tá? E o coto em si, ele precisa ter um formato cônico, não pode ter muito excesso de gordura naquela região, porque ele vai encaixar na prótese, né? Não adianta o paciente ele ter um coto enorme, não vai encaixar na prótese nunca, né? Não vai adiantar, então, não tem como. O paciente ele tem que ter um peso específico para determinado tipo de prótese que ele utilizar. Hugo, uma pergunta minha, da Flávia. Diga. Por exemplo, vamos supor, uma paciente sofreu amputação há 5 anos atrás, e ela não realizava o enfaixamento do coto, tá? Aí começou a fazer tratamento agora com a gente. Indica o enfaixamento agora, mesmo ela não tendo evolução para protetização, ou não indica? Ela vai protetizar ou não? Não tem, como que fala? Previsão para... Ó, Flavinha, enfaixamento a gente costuma fazer se o paciente ele tem alguma previsão de prótese, né? Se ela não vai protetizar, a não ser que seja para proteção, eu acho legal você ensinar ela a enfaixar, né? O familiar dela, o cuidador que seja. Mas pensando na modelagem do coto, na parte de vascularização, já não teria mais função. Então, o enfaixamento de fato agora seria mais para uma proteção de fato. Se o coto dela não está mudando de circunferência, por exemplo, está medindo 20 centímetros hoje, semana que vem está com 23, na próxima semana está com 21, não tem essa alteração, não tem que ficar enfaixando também. Né? Tá bom. Fora a proteção do coto, não tem mais função nenhuma, não tem necessidade. Mas eu acho legal, aí eu ensinaria mais, eu acho legal. Tá bom. Obrigada, Hugo. Imagina. Você pode repetir seu Instagram, que o pessoal não conseguiu pegar no slide. É o @FT Hugo César. Deixa eu até colocar no chat aqui. Hugo, agradeço mais uma vez a sua aula, foi muito enriquecedora. Eu acho muito importante a gente falar sobre amputação na época da faculdade, até mesmo para diminuir alguns paradigmas, crenças que a gente acaba criando, né? Sim. Muito obrigada. É bem legal de tratar. No começo assusta bastante, né? Porque a gente não sabe por onde começar, tem medo de mexer, mas é bem tranquilo, é legal de tratar, não tem muito segredo. É um paciente ortopédico que tem uma falta de um membro, tá? Mas é bem legal de tratar e não tem que ter medo não, porque falta um pouco na faculdade isso, né? Não pela parte teórica em si, mas falta paciente para a gente atender, né? Não tem muito na faculdade isso daqui. Exatamente. Então, a gente só fica com a parte... A gente pega a parte teórica, mas a parte prática fica baixinho. Sim, aquele primeiro contato com o paciente é difícil, não sabe o que faz, não tem experiência, porque o paciente amputado, ele é seu universo, ele tem só suas características, suas adaptações, que é diferente de um paciente ortopédico geral, como você tinha falado. Não, você fica com medo até de propor. Será que eu proponho um exercício ou não? Será que vai ser demais ou não, né? Com medo de machucar, com medo de ver se o paciente vai conseguir, mas não tem alteração nenhuma, pode fazer o que você quiser com ele,
pode meter bala, porque ele tem que estar funcional, né? Ele tem que estar independente. Não vai precisar de um cuidador a vida inteira. Então a gente precisa estimular isso daí. Tá? A marca da faixa, eu tenho quase certeza que a melhor que tem é a Comfort Press. Se eu não me engano, vocês dois aí da Santa também, se vocês puderem lembrar para mim. A Comfort Press. Mas eu tem a também Fâmara. Eu sou sincera também. Tem a Fâmara. Fâmara ou Famara. É uma marca conhecida, é boa também. Sigvaris. Também é uma marca boa e não é tão cara. É barata. Mas, se eu não me engano, a melhor que tem, que é a que a gente recomendava lá na Santa Casa, é a Comfort Press, se eu não me engano, tá? Mas, certeza, não vou saber dizer, tá? Se é esse Comfort Press mesmo. Certeza, não tenho, não. Mas Famara e Sigvaris são boas também. Boa. Beleza? Boa. Beleza. Muito obrigada. Passar algumas orientações. Pessoal, enviem o nome completo de vocês no chat para poder emitir o certificado. Não deixem de acompanhar nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui a apresentação com o nosso canal no YouTube, podcast e a página no Instagram. Beleza, pessoal. Valeu pelo convite aí. Obrigado. E precisando... Beleza. Obrigada a você. Hugo, muito obrigado, parabéns pela aula, foi excelente, como você falou, é um tema que a gente não tem muito reforçado na graduação e é importantíssimo essa conversa que você teve com a gente, e quero agradecer, obrigado pela disponibilidade. Valeu, obrigado. Valeu. E continue aí, mano, fico vendo vocês aí, tô feliz. Obrigada. Cada vez mais.